O seu filho não come carne de jeito nenhum, ele reina com a comida, ele cospe, ele bate, ele esperneia, faz a maior bagunça. Se isso está acontecendo aí na sua casa, fica comigo aqui porque esse vídeo foi feito para você. E aí, super mamãe, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Papai Nutri, canal paternalmente mais nutritivo desse YouTube aqui. Eu sou Juscelio Araújo, sou papai de duas princesinhas e nutricionista nas horas vagas. E nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a recusa alimentar das crianças, principalmente olhando para o lado das proteínas animais, tá? Da carne. E eu sei que isso já deve ter sido motivo de muito desespero, de muita aflição para você. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque não vai se arrepender, porque tem muita dica bacana pra gente conseguir contornar isso aí. Olha só, mamãe, você tem que entender que entre os 2 a 7 anos de idade da criança, ela passa por uma estabilização do crescimento estrutural e do ganho de peso. Calma, não quer dizer que ela não vai ganhar mais peso, tá? Só que é um processo realmente um pouco mais lento. Consequentemente, a necessidade energética e proteica da criança, ela é menor. A partir dessa faixa etária, a criança começa a desenvolver a capacidade de ser mais seletiva em sua alimentação. Isso está diretamente relacionado com as experiências que ela teve anteriormente, com a textura, com as cores dos alimentos, e isso sim vai formar, né, o padrão alimentar dela no futuro. Pensando dessa forma, as escolhas alimentares das crianças, elas sofrem uma influência direta dos hábitos alimentares da família. Se você aí não come frutas, não come verduras, seu filho provavelmente não vai comer. É por isso que realmente, além do quesito genético, do biotipo, se nós formos analisar o biotipo de pais mais longilíneos, pais magrinhos ou pais com sobrepeso, provavelmente a criança ela vai seguir essa mesma linha. Além da genética, os hábitos familiares, né, a questão de estar observando, de compartilhar refeições, está assim diretamente relacionada ao futuro alimentar dessa criança. Mas ó, fica tranquila, porque é muito comum, é muito normal existir essa relutância inicial de algum alimento, de alguma classe de alimentos específicos. O nome disso é neofobia. Para que a gente consiga contornar isso, mudar esse comportamento da criança, a gente precisa apresentar a ela de 8 a 10 vezes esse mesmo alimento em momentos diferentes, em preparações diversas, e nem que ela consuma um pouquinho, isso já vai aguçar e criar um novo padrão de aceitação, e quem sabe isso realmente se torna prioritário ou se torna comum na alimentação dela futura. Mas enfim, vamos direto ao ponto, tá? Isso foi só uma introdução para dizer que você, mamãe, e a família inteira tem que ser e dar exemplos, bons exemplos alimentares aí para os seus filhos, e também que para você não precisa surtar, beleza? Surtar é muito pior, porque o estresse só faz bagunçar aí a nossa paternidade, a nossa maternidade aí, a nossa casa como um todo, tá? É muito comum as crianças aí nessa faixa etária, a partir dos 2 anos, nesse início aí de formação do paladar, é muito comum elas terem essa recusa de classes de alimentos ou de algum alimento específico. É importante que você entenda que existem sim outras fontes de proteína no mundo, tá? Não é só carne de boi, peixe, frango, mariscos, porco. A gente tem leites derivados, a gente tem os ovos e a gente tem principalmente as fontes de proteína de origem vegetal. Sim, nos vegetais tem proteína e isso pode ser uma alternativa muito bacana. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te dar algumas dicas de como a gente pode administrar isso, tá? Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui caso você não seja inscrito ainda no canal, beleza? Vem comigo! Então olha só, antes de eu te falar dessas fontes de origem vegetal e algumas alternativas, eu quero te dar uma super boa notícia. Você não precisa surtar, não precisa se desesperar. Eu te digo por quê, eu vou te mostrar isso de uma forma matemática e muito simples de você entender. Como eu te falei lá no início do vídeo, a necessidade energética, consequentemente a necessidade proteica da criança, ela é também reduzida, tá? Nessa faixa etária entre 2 a 5 a 7 anos de idade, é 1 grama por quilo de peso. Então pensando numa criança aí de 15 quilos, ela consumindo 15 gramas de proteína por dia, ela tá muito bem nutrida. Mas o que seria 15 gramas aí por dia? Gente, um ovo só, contabilizando a gema e a clara, já tem 7 gramas de proteína. Tá? Isso já é quase a metade do que uma criança precisa de proteína para se manter saudável,
Você tá entendendo? De 150, uma xícara de 150 ml aí de leite desnatado ou integral, ou uma unidade de iogurte natural, também tem essa faixa, às vezes entre 5 até 10 gramas de proteína. Então, são fontes interessantes para a gente poder administrar aí no decorrer da alimentação dos nossos filhos. Mas enfim, a gente está falando de grandes refeições, então não se desespere caso o seu filho não queira comer a carnezinha ali, ou caso ele não queira comer o ovozinho ali da refeição, tá? Você fazer um prato uma vez ou outra com arroz e feijão, você já consegue um equilíbrio muito grande de carboidratos, de gorduras boas e de proteínas de fonte de origem vegetal. As leguminosas, elas são das principais fontes, tá? Quando eu falo de leguminosas, a gente fala do feijão, a gente fala do grão de bico, a gente fala da lentilha, a gente fala da ervilha. Fazendo uma comparação mais ou menos com a quantidade proteica que eu falei que tinha em um ovo, em torno de 7 gramas, 2 colheres de sopa de ervilha, de soja também, tinha esquecido da soja, ou de feijão, ou de grão de bico, você já consegue mais ou menos a metade da ingestão, da necessidade proteica, caso seu filho tenha em média 15 quilos. Então, com pouco de conhecimento, você saber outras fontes proteicas, dá para fazer refeições muito mais coloridas, muito mais diversas, muito mais versáteis e muito apetitosas também, né? Você pode pegar os vegetais verdes escuros, que eles também, além de ser rico em ferro, que é importantíssimo no processo de crescimento, também são ricos em proteínas, tá? Então você fazer aí um suco mais nutritivo, ou você pegar um brócolis e cortar pequenininho e jogar no arroz, comer com um pouquinho de feijão, pegar um pouquinho de beterraba, jogar um pouquinho no seu feijão, fazer um feijão um pouco mais enriquecido. Gente, isso é uma oportunidade muito grande de você diversificar, né, o leque alimentar do seu filho, e com certeza ele vai ter um nível de nutrição muito melhor e vai ter a experiência, né, de consumir outros alimentos em formatos, em formas diferentes também. Então, pra gente fechar o nosso raciocínio, resumão de tudo que a gente falou, primeiro, seja e dê exemplos, dê bons exemplos alimentares aí para os seus filhos. Entenda que nessa faixa etária ele está em momento de formação dos hábitos alimentares que ele vai ter no futuro. E essa faixa etária, a necessidade energética e proteica ela é reduzida. Entenda que o estômago de uma criança de 2 anos, de 3 anos, não é do tamanho de um nosso. Entendeu? Então a gente não pode querer forçar a barra para que essa criança coma muito. Ela não precisa consumir proteína de origem animal em todas as refeições do dia. Eu dei algumas opções aqui de proteínas de origem vegetal, então tenha iniciativa, vá atrás de informação, né? Põe a mão na massa, faça receitas diferentes. Então você utilizar grão de bico, o arroz e o feijão já é super completo, lentilha, a própria soja texturizada, então dá para fazer muita coisa bacana e o seu filho ele pode até se surpreender aí com a palatabilidade e gostar disso. E o que a gente falou no vídeo também é: mamãe, não se desespere, tá? O nível de estresse aumentado só faz com que tudo piore. Então a gente tem que entender que esse início aí, essas crianças elas têm normalmente essa repulsa de algum alimento, aquela birra, isso é normal. Então a gente tem que tentar manter a nossa saúde mental em dia pra gente não surtar. Espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo, que ele possa ter te dado uma luz no fim do túnel e principalmente não se estresse, tá? Leve aí uma introdução alimentar, leve uma maternidade ou uma paternidade de uma forma mais leve. Isso vai transmitir muito mais paz para o seu filho e para o âmbito familiar como um todo. Tá? Não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e compartilhe esse vídeo lá no seu grupo de WhatsApp das mamães, tá? Pode ajudar muita gente. Beijo grande do Papai Nutri, até a próxima!